Olá pessoal, meu nome é Alexandro e nós vamos iniciar mais uma aula de História, uma aula especial, para todas as turmas, ok? E o nosso tema de hoje será sobre a República, ok? Então, para que nós possamos entender o que é a República de hoje, nós temos que voltar lá atrás e ver o começo de tudo, onde começa. Vamos ver lá a República Velha, que começa aí em 1879 e vai até 1930, para a gente chegar até os nossos dias atuais e entender um pouco o que é a República, ok? Então vamos lá. A República Velha, como eu já disse, ela começa em 1879 e vai até 1930. Ela é dividida em duas partes. República da Espada, que é conhecida também pelos historiadores, de República dos Marechais. E a partir de 1894, com a eleição de um cafeicultor, Prudente de Moraes, se inicia o que chamamos de República Oligárquica ou República do Café com Leite. Alguns historiadores também denominam esse período, que vai de 1894 até 1930. Ela também é conhecida como a República dos Coronéis. Então, a instalação da República, ela se dá aí em três projetos, de república, bastante distintos, e com bastante distinto e que se brigam entre si, na verdade, É um projeto positivista, jacobino ou radical republicano, E um terceiro projeto que é o liberal oligárquico. Durante a primeira fase da República, a República da Espada, os três projetos vão estar em disputa entre si, uns contra os outros, e a partir de 1894, com a vitória de um projeto liberal, sobe os cafeicultores para o poder e inicia-se a República Oligárquica, que nós vamos ver elas como passo a passo, tá? Então, para que a gente possa entender melhor e para que nós possamos fazer um exame do que é essa república, a partir da República da Espada, que começa com o Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, nós vamos entender dois fatores que aconteceram: o encilhamento e a Constituição de 1891. O Marechal Deodoro ele vai ser o chefe do governo provisório, que é o primeiro governo da República da Espada. Depois ele vai ser eleito como presidente da República. E o Marechal Floriano vai fazer parte do último governo dessa república, que vai até 1894. Já o encilhamento foi uma política de industrialização, uma tentativa de industrialização que o Rui Barbosa promove durante o governo provisório. Vale lembrar aí que o Rui Barbosa era ministro da Fazenda, estava ligado aos grupos jacobinos e grupos de oposição oligárquico, que vão ganhar muita força depois da continuação da República. Então, o Rui Barbosa tem esse projeto de industrializar o país. Para isso, ele vai liberar capital e emitir muito dinheiro para que seja aplicado na indústria. O que acontece é que o dinheiro que vai ser liberado vai ser especulado por cafeicultores, por banqueiros ingleses. E o resultado de tudo isso, aí é que vai surgir uma quantidade imensa de empresas fantasmas, especulando também na Bolsa de Valores. Teremos como consequência uma desorganização geral da economia, que terá como consequência a inflação, a moeda desvalorizada, que vai ser chamada de encilhamento. Esse projeto, infelizmente, fracassa, o projeto de industrializante de Rui Barbosa. E aí que se dá esse nome de encilhamento. Como vocês podem perceber aí na imagem, esse amontoado aí de mercadores, em frente aí à Bolsa de Valores,
justamente nessa tentativa de industrialização de Rui Barbosa. O que acontece? O que acontece é que ele faz empréstimos, né? Ele faz empréstimos e não consegue saldar essas dívidas, e aí vai gerar aí um tumulto, né? Entre a Bolsa de Valores, né? E também entre os próprios mercadores, né? Por quê? Entre a própria população também. Porque aí tem uma desorganização geral da economia e a consequência disso é justamente o aumento da inflação, o desvalor dessa moeda, né? E é por isso que tem o nome de encilhamento. Vamos para a próxima. Nós temos também a Constituição de 1891, que se elabora a primeira Constituição republicana. É a segunda da história brasileira, né? A primeira foi quando foi outorgada lá por Dom Pedro I, no primeiro reinado, né? Em 1824. E já em 1891 foi promulgada, elaborada democraticamente pelo representante do povo, pelo Congresso Nacional, uma nova Constituição. A novidade dessa Constituição é que ela restabelece que o Brasil vai ser uma república federativa, tá? É essa novidade aí que vem com a Constituição. E se instala no Brasil, ou seja, os estados passam a ter mais autonomia política e econômica. Também se estabelece que o voto é livre e universal, diferente do período imperial, onde o voto era censitário, né? Só que o voto não era livre para todo mundo, ou seja, era só a partir homens, né, diga-se de passagem, de 21 anos de idade e que tinham que ser alfabetizados. O fato do voto ser por pessoas alfabetizadas traz uma dificuldade tremenda que exclui, na realidade, uma parte imensa da população brasileira. Uma outra questão importante é que, além de todas essas restrições, o voto também era aberto, ou seja, ele não era secreto. Tinha que dizer em voz alta, abertamente, em quem ia votar. Em 1894, termina a República da Espada, é eleito o primeiro cafeicultor e vamos ter aí o início da República Oligárquica, que vai durar até o fim dessa República Velha, ou chamada Primeira República. Então vamos lá, pessoal, para a gente poder entender aí como é que funcionou essa República aí da Espada. Teve, né, essa grande novidade, né? O Brasil passou a ser uma república federativa, né? Os estados passaram a ter uma autonomia melhor, né? mais estável. Teve também o voto universal, livre. Portanto, esse universal livre, entre parênteses, né? Não era tão livre assim, porque só quem poderia votar nessa época era homens, que deixa bem claro, né? Homens a partir dos 21 anos de idade e que fosse alfabetizado. Por que que isso traz um grande transtorno na questão do voto somente por pessoas alfabetizadas? Nessa época, os alfabetizados do Brasil eram pouquíssimos, né? Nós sabemos que nessa época aí, período final aí, transição do período colonial aí, alfabetizados era para poucos, né? Para elites. E nós tínhamos aí um quantitativo já da nossa população brasileira de escravos, né? Pobres, né? E que não tinha direito garantido à escola, não tinha. Então a maioria da população era analfabeto. Ou seja, isso traz um transtorno e um tumulto e uma desvalorização do próprio ser humano nessa época aí. Como é que tem uma república? O voto o voto era livre, universal, porém
tem o nome voto aberto. Você tinha que dizer quem estava votando. Não era secreto como nós temos hoje. Hoje o voto é secreto, né? A gente não precisa dizer em quem vai votar. Ok? Muito bem. E aí, essa fase da República da Espada, que se dá aí na República Velha, tem essa transição agora para a República Oligárquica, que nós vamos ver a seguir. Então, nós temos a estrutura política, né, para começar a destrinchar aí o que é a política, a República Oligárquica. Nós vamos ter toda a estrutura política, que vem a política do café com leite, né, entre Minas Gerais e São Paulo, a política dos governadores e o coronelismo. E aí, pessoal, nós vamos ver que começa toda uma bagagem que nós herdamos politicamente até hoje, tá? Que é o coronelismo. Porque o coronelismo nada mais é do que a ação política dos latifundiários, né, em uma determinada região, certo? E vamos ver qual era a função dos coronéis nessa época. Vamos fazer uma análise se ainda existe o coronelismo ou não. Isso nós estamos falando de política, né? Ok, então vamos lá. O coronelismo é uma ação política, né, entre os latifundiários em uma determinada região, né, e localidade ou município, né, que possui o controle político, que aí nós vamos entrar aí nos currais eleitorais. O que é currais eleitorais? É exatamente as pessoas que têm direito a votos naquela região ou município, mas estão sob o controle desse coronel. Então, esses currais eleitorais eles vão ser submetidos ao voto de cabresto, que significa que vai votar em quem o coronel indicar. O coronel, via de regra, tem um poder, além de econômico, mas também político, de definir sobre a vida das pessoas. Por sua vez, os coronéis dão apoio para os governadores, que começa a se formar uma política de governadores. Então vamos lá, vamos entender aí o que é essa estrutura política e que a base da estrutura política no Brasil, ela tem como fundamental o coronelismo. O coronelismo está na base, os coronéis que estão situados nos municípios, ok? Eles dão apoio aos governadores, mas como é que é essa forma de apoio? Aí é onde entram os currais eleitorais. E o que é os currais eleitorais? Os currais eleitorais é o que a gente vê na Câmara de Deputados, presidência, né? Hoje, se nós fôssemos dar um nome para currais eleitorais, seria justamente isso, certo? Tinha o voto de cabresto. O coronel, a maioria da população naquela época, era um povo que trabalhava na zona rural, nas terras dos coronéis, né? E o que acontece? Nessa estrutura política, o coronel dizia: ou você vota em quem eu indicar, ou você vai perder essa terra aqui, onde você trabalha. Geralmente, muitos moravam de favor nas terras, né? E então, era submetido mesmo. E conta-se a história que muitos eram levados mesmo quase que à força. Ou votavam em quem eles queriam, no governador que eles queriam, ou muitas vezes era até assassinado, era caçado, né? Era perseguido. Aí vamos fazer uma reflexão. Como essa é uma aula especial, é uma aula que fala da nossa política brasileira, acima, sobretudo, da República. Nos dias de hoje, temos coronelismo
na nossa sociedade, no nosso meio, José Murilo de Carvalho, um grande historiador, no seu livro Voto, Enxada e Coronelismo, ele diz que o coronelismo de hoje está camuflado. O coronelismo de hoje não é como antigamente, como nesse período em que o coronel ia lá porque você trabalhava nas suas terras e era obrigado a votar em quem o coronel indicasse. Mas hoje, José Murilo de Carvalho diz que isso foi mudado com um nomezinho chamado mandonismo e clientelismo. É o que nós temos hoje na nossa sociedade. Nós não somos no cabresto, mas, diga-se de passagem, uma grande população torna-se cliente de quem? O papel dos coronéis antigamente são vereadores, são prefeitos. Né? Falando de município, então, ele está caracterizado nesses personagens. Por quê? São aqueles camaradas que falam, é a troca de favores. O cliente, na verdade, é aquele que o coronel hoje, disfarçado de uma nova roupagem, de paletó e gravata, diz, se você votar em mim, você tem emprego na prefeitura, você tem emprego no Congresso Nacional, ok? Você tem... Então, isso não é a mesma coisa do que o coronelismo lá no passado. José Murilo de Carvalho diz que só mudou o nome. Temos o mandonismo. Hoje, em pleno século XXI, são aqueles que são os comissionados. Vota no meu candidato, eu te dou um cargo dentro da prefeitura, da Câmara de Vereadores, para o teu pai, para a tua mãe, quem quer que seja. Ok? O que muda é que antes era imposto na violência, era no cabresto mesmo. Você devia. Mas hoje não, hoje nós somos livres. A Constituição mudou e nós vamos ver no decorrer das aulas que isso vai acontecer, vai mudar. Porém, essa estrutura política ainda permanece. Então, a base eram os coronéis, que sustentava os governadores, que por sua vez sustentava o governo federal. Ok? Muito bem. A política dos governadores foi idealizada inicialmente por Campos Salles, né? Foi nada mais, nada menos do que um cafeicultor paulista que idealizava uma espécie de grande acordo e trocas de favores entre o governo federal e os governos locais ou municipais. Aquilo que eu já falei, né? Tem até mensagenzinha aqui, aperta o 1, depois o 5. O cara lá, e o cara disse, sim senhor coronel. Só para a gente dar uma animada, porque esse tema, além de sério, se não fosse cômico, seria trágico, né? Um ditado que diz. Okay? Porque é justamente ainda essa política, essa estrutura política que foi idealizada por esse camarada chamado Campos Salles, né? Um grande cafeicultor paulista, ok? E que idealiza essa espécie de acordo, essa troca. Isso não é de agora não, pessoal. Isso é de lá do pleno início do século XIX. Então, né? Então vamos lá. Pela política dos governadores, o governo federal se comprometia em não intervir nos estados, não depor nenhum governador e, em troca disso, os governadores dariam apoio para o governo federal, fazendo com que suas bancadas ligadas a esse governo apoiassem irrestritamente todos os projetos do governo federal. Os coronéis dão apoio aos governadores e garantem sua maioria na bancada ligada a um determinado governo estadual. E essa bancada a nível federal vai apoiar os projetos do governo federal, que passa a ter a política do café com leite. Porque aí tem, nessa época, quem tinha mesmo poder eram os grandes cafeicultores, os grandes fazendeiros, produtores de leite. Inclusive, nós vamos ver que a presidência
se revezava entre Minas Gerais e São Paulo, justamente por isso, porque era muito tempo, ficaram muito tempo nesse comando. Uma hora era presidente eleito de Minas Gerais e outra hora era presidente eleito de São Paulo, e vice-versa. Isso perdurou muito tempo, justamente por conta dessa troca de favores existente aí na República Oligárquica. Ok. O que foi a política do café com leite? Nada mais é do que o revezamento entre Minas Gerais e São Paulo na República, né? Minas Gerais tinha o maior colégio eleitoral, constituía em uma grande força política, né? São Paulo, ele não tinha um colégio eleitoral maior, né? Mas em contrapartida, ele tinha um grande poder econômico, né? Porque toda a economia paulista estava voltada para a cafeicultura, né? E o café era que sustentava a economia brasileira dentro desse contexto aí, né? E aí, então, essa é toda a estrutura política da República Velha, que se dá entre República da Espada e República Oligárquica. Ela se resume aí nesse pequeno resumo que nós fizemos dentro das estruturas políticas. Essa guerra, essa troca, o mandonismo, o clientelismo e outro fator importantíssimo, o nepotismo. O que é nepotismo, professor? Nepotismo é quando eu sou um político, uma elite poderosa, e eu tenho o poder de dar emprego a quem eu quiser, só que aí eu coloco quem? Eu coloco os meus, esposa, filho, aqueles parentes, que por lei é crime. Mas a gente sabe que isso ainda se perdura, né? Em tantas e tantas outras cidades e principalmente em municípios, ok? Então, aí na imagem vocês vê a balança entre São Paulo e Minas Gerais. Uma hora São Paulo, outra hora Minas Gerais. Ok? Vamos para a próxima. Na questão da economia, né, nós vamos ter aí a cafeicultura, né, para exportação. Vamos ter o Fundiloa, que nós vamos entender o que é o Fundiloa. Vamos ter o convênio de Taubaté e vamos ter o surto industrial, né? Na economia, o café, como citado anteriormente, né, ele é voltado para toda a exportação, é o grande sustentáculo da nossa economia. E o governo de Campos Salles, que ele vai fazer o Fundiloa, que nada mais é que uma renegociação da dívida externa com os bancos ingleses. Na prática, o que ele vai fazer é pegar toda a dívida que o Brasil tem, desse período imperial, e vai organizar em uma única dívida, né, fundindo aí todas as nossas dívidas em uma única. Isso ele vai chamar de Fundiloa, tá? E pede um prazo para que os banqueiros ingleses, para poder fazer esse pagamento aí. Outra medida também ligada à cafeicultura vai ser o convênio de Taubaté. Desde 1895, a cafeicultura estava passando por uma dificuldade, o preço do café a nível internacional estava caindo, né? Para poder garantir o lucro dos cafeicultores e salvar a cafeicultura dessa crise, o que o governo faz? Ele constrói aí o convênio de Taubaté. Os maiores produtores de café de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem na cidade de Taubaté, organizam um convênio que diz que o governo vai fazer empréstimo lá fora, vai comprar o café que não está conseguindo vender para o exterior. Então o governo faz um empréstimo, compra esse café invendável, estoca, e o que ele vai fazer? Nada mais, nada menos, ele vai destruir. Quando ele destrói o café, ele comprou com o dinheiro o que ele pediu emprestado. Na realidade, ele está destruindo o dinheiro que ele outrora havia pego lá fora. Então vamos entender aqui, pessoal, o que é o processo da economia no Brasil dentro do contexto da cafeicultura e a exportação. O que acontece é que tem aí, o Brasil passa
começa a passar por uma crise. Nessa época, o café, como foi sempre o sustentáculo da nossa economia, né, no Brasil, a produção está em alta. Né? Os cafeicultores estavam em uma correria tremenda, produzindo bastante e exportando. Só que acontece, eles exportaram tanto que chegou um ponto que lá fora, os países que exportávamos o café, eles disseram, não, já tem bastante aqui. Sabe o que o governo faz? O nosso governo brasileiro, ele simplesmente faz o seguinte, em dizendo que ia fazer um novo empréstimo, porque os cafeicultores, se o café está estocado, não tem venda. Se não tem consumidor, não tem venda. O valor, né, desvaloriza o preço do café. E aí, para sair dessa crise, a estratégia que eles teve, primeiro foi o Fandiloa, que foi a renegociação dessa dívida, né, e depois ele compra todo o café brasileiro que estava lá fora, veja só a estratégia, que estavam lá fora, ele compra deles de novo, e o que faz com esse café? Eles mandam tocar fogo, incinera, porque aí ninguém vai consumir, vai faltar lá, porque precisa consumir lá de fora, para manter, né, numa linha produtiva organizada. E é isso que ele faz. O convênio de Taubaté deu todo esse suporte aí para eles. Ok? Na verdade, o governo de Taubaté foi a privatização dos lucros e a socialização das perdas, ou seja, toda a população vai ter que pagar pelos prejuízos que nós estávamos tendo com a cafeicultura naquele momento para garantir o lucro dos cafeicultores. Por fim, algo que não está ligado diretamente com a cafeicultura vai causar alguma modificação na estrutura econômica brasileira durante a República Velha. Vai ser o surto industrial da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter dificuldade para importar os produtos. Os países dos quais nós importávamos estavam em guerra e vão começar a produzir esses produtos aqui no Brasil. E aí vai ser bastante importante, porque vai transformar as estruturas não só econômica brasileira, introduzindo esse elemento novo, que é um elemento urbano, como também vai desenvolver as cidades e ocorre um desenvolvimento urbano no Brasil e promove o fortalecimento de novos grupos sociais urbanos, que vai se dividir aí nas classes médias, né, entre a burguesia, o operariado, né, e todos eles ligados a essa atividade do surto industrial. Vamos lá. Vejam, o convênio de Taubaté, ele privatiza aí os lucros, né? A socialização aí das perdas, né? Tudo mais. Ou seja, a população vai pagar esse prejuízo. Não tem jeito, isso acontece até hoje, né? Nós estamos aí passando aí em momentos, né, bem parecidos com esse. E, em consequência, claro, não se compara, né? Aí nós estamos falando de produtos agrícolas, produtos de consumo, mas se a gente fizer um comparativo com hoje, é a mesma coisa. Um produto negativo, né, de uma pandemia como essa, e aí o que acontece? O governo solta dinheiro, pega empréstimos e etc, etc, etc. Quem paga essa dívida? Somos nós, população. Então o que acontece? Nesse mesmo período, vai ter aí o surto industrial. Por quê? Os países, até então, começou a dar uma normalizada, só que acontece um fator lá fora que é a guerra. A Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? O Brasil vai começar a mudar suas atenções para essa guerra. Porque, como vocês sabem, toda guerra, ela mobiliza todos os países, né? Em questão, não só pela luta, pela posição da questão bélica, não, mas também para o suporte, para a demanda de alimentos, né, mantimentos, insumos e etc, etc.
Então, o que acontece? Esse surto industrial foi... os países que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial, eles começam a dar não estão conseguindo produzir lá, até porque as exportações era via navio e estava em guerra. Então o que acontece? Eles começam a produzir os produtos deles aqui, porque vocês sabem que nós mandávamos a matéria-prima para lá e lá eles fabricavam o café e voltavam para nós e nós pagávamos mais caro. Então, e eles mandaram o Brasil fabricar aqui. E isso aí foi bom, de certa maneira, isso aí foi bom para nós. Por quê? Esse surto industrial foi que começou a crescer a demanda de empregos, né? A urbanizar, o processo de urbanização começou a ter ênfase, né? E também começa a dividir as classes, né? As classes sociais, entre a burguesia, a classe média, os operários, né? E aí, todos ligados nesse surto industrial, mas é um surto que, diga-se de passagem, foi até positivo, olhando por esse lado aí, da questão do progresso industrial, né? Outra coisa também, todo tipo de produtos industrializados, não só também ligado com a cafeicultura, mas teve também aí uma demanda muito grande, que a gente viu isso lá na Revolução Industrial, né? Que foi a questão da construção de automóveis, de armamentos e etc. e tal. O Brasil também começa a se organizar, as empresas vão crescendo e nós vamos ter uma fase aí legal. Começa aí o Brasil dar uma levantada, ok? E aí nós vamos ver os movimentos sociais. Nós podemos identificar movimentos sociais em dois tipos de movimentos, os rurais e os urbanos. Os rurais com Canudos e Contestado, os urbanos com a revolta da vacina e a revolta da chibata e a greve geral de 1917. Os movimentos rurais estavam ligados ao movimento de revolta, né, das populações camponesas e sertanejos, que estão durante muito tempo esquecidos pelas elites do governo. Okay? São caracterizados pelos movimentos messiânicos, tanto de Canudos quanto de Contestado, né? E aí nós vamos ter ali a Guerra de Canudos, né? Lá em Belo Monte, né? Messiânico, por que messiânico? Porque esses movimentos os líderes tinham caráter de missionário, né? Era um envolvimento da igreja, o lado religioso, né? O lado religioso com o lado também político, certo? E a Guerra de Canudos foi justamente isso, que tem aí uma grande perseguição aí contra Antônio Conselheiro, né? Que era o líder, e foi toda uma trajetória aí difícil que ele terminou sendo morto e os seus seguidores, a maioria foram dizimados, né, dessa Guerra de Canudos. Nós vamos ter também a Guerra de Contestado, né? Não foi só em Canudos, tivemos em Contestado, que foi dois líderes messiânicos, João Maria e José Maria, foram dois monges daquela região, que vieram lá de Santa Catarina, né? E outros ali da região do Paraná. Ok? Os movimentos urbanos. Nós vamos ter a revolta da vacina, que vai ocorrer aí no Rio de Janeiro, em 1904. Vou dar uma resumida aí na revolta da vacina, pessoal. Nesse período, o que acontece? Rio de Janeiro já tinha uma população imensa. Diga-se de passagem, essa população estava no grande centro do Rio de Janeiro. Só que essa população era pobre, muitos ex-escravos que foram libertos, mas foram abandonados, foram jogados à sorte. Mas muitos se organizaram ali no centrão do Rio de Janeiro, principalmente perto ali das orlas, ali Copacabana. O que acontece? Existe aí e também
começa a existir ali, nesse período, um surto epidêmico, né? E aí o governo, ele monta uma estratégia, né? Junto com o grande infectologista Oswaldo Cruz, sanitarista Oswaldo Cruz, eles lançam essa vacina. Só que essa vacina, ela é obrigatória, certo? Essa vacina, ela é obrigatória, e o que acontece? Na verdade, é uma fachada, é um meio de expulsar toda aquela população do centrão do Rio de Janeiro. Eles dizendo que era para combater a varíola na época, né? Mas eles, na verdade, expulsaram a população dali, e aí se inicia um grande fenômeno que nós conhecemos hoje como fenômeno de favela, tá? Eles expulsam os moradores dali. É claro, eles estavam visando grandes centros, grande ponto turístico e comercial, e não queria pobre nem negro ali, né? Obviamente, porque se tinha uma vacina, primeiro ela não tinha que ser obrigatória, e mesmo que fosse, não precisava ter expulsado. Por que expulsaram? Porque eles não deram moradia para esses povos, e eles foram para os morros, e aí se constrói as favelas. Só para a gente resumir esse tema. Outra revolta que temos urbana é a revolta da Chibata. Essa época, a maior parte dos marinheiros brasileiros, eles eram pobres ou negros, eles eram submetidos a castigos corporais. Essa revolta estoura em 1910, no governo de Hermes da Fonseca. O grande líder desse movimento é o Almirante Negro, né? Na realidade, ele era conhecido como Marinheiro João Cândido. Em 1917, nós vamos ter a greve geral, que é bem durante o surto industrial, no período que o Brasil está passando por uma transformação econômica bastante interessante. Nós estamos no surto industrial produzindo têxteis, alimentos. Esses têxteis e alimentos estão sendo exportados para fora. O que está acontecendo é que os trabalhadores estão sendo submetidos a uma carga horária absurda, e por isso vai estourar a greve de 1917. Quem vai liderar todo o movimento operário durante a República Velha são os anarquistas, particularmente os anárquicos sindicalistas. Então, esse surto industrial, né, faz com que as jornadas de trabalho sejam muito excessivas, e o que acontece? Começa a ter muitos transtornos, né, uma exploração enorme. Assim como na Chibata, a revolta da Chibata, foi ali os marinheiros que estavam sendo submetidos a ser judiados mesmo, né, maltratados, para poder dar conta ali do recado, né? Então, isso foi bem no surto industrial, uma grande correria que o Brasil estava aí em questão de produção e progresso, né? Vamos lá. Nós tivemos aí algumas rupturas. Em 1910, a campanha civilista. Em 19, Epitácio Pessoa versus Rui Barbosa. Em 1922, a reação republicana. E em 1930, a Aliança Liberal. O que foi a campanha civilista? Foi uma campanha eleitoral para presidente da República entre Marechal Hermes da Fonseca e Rui Barbosa. Rui Barbosa vai desencadear a campanha civilista, apoiado por São Paulo, e Hermes da Fonseca, apoiado por Minas Gerais. Pela primeira vez, São Paulo e Minas Gerais saem apoiando candidatos diferentes para a presidência da República. Em 1919, São Paulo e Minas Gerais vão estar juntos apoiando Epitácio João Pessoa, mas volta Rui Barbosa de novo, com apoio de uma oposição e uma política do café com leite. Veja aí, é uma guerra. É uma troca entre Epitácio Pessoa e Rui Barbosa. Uma hora mineiros, uma hora paulista, tá? Que é ali aí a mesma política do café com leite. Ok. Em 1922, temos a disputa entre Arthur Bernardes e o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha faz parte da reação publicana e está disputando com o deputado governista Arthur Bernardes, apoiado por São Paulo e Minas Gerais. Em 1930, nós temos o último grande abalo, que é a formação da Aliança Liberal, quando Minas Gerais, de novo, se separa de São Paulo. Um novo rompimento do café com leite acontece, né? Minas Gerais sai apoiando candidatos
gaúcho Getúlio Vargas, que está concorrendo pela Aliança Liberal, junto com o paraibano João Pessoa, que é o vice do Getúlio Vargas nessa chapa. O candidato governista sempre ganha nesse período aí, né? Os outros casos podem ter algumas surpresas, como a vitória de Júlio Prestes, que ganhou, mas não vai levar, porque vai ocorrer aí o golpe, que é o golpe de 30, que vai depor o Washington Luiz, que é o presidente que está no poder, e vai impedir que Júlio Prestes assuma o seu governo pelo qual ele foi eleito. A partir de 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, se inicia a Era Vargas, que é dividida em 3 grandes governos. Ok. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, que vai ter a eleição de um novo presidente, que na realidade é o mesmo presidente que estava no período anterior, que é o próprio Getúlio Vargas, né? E ele vai ficar de 34 a 37, que nós vamos, e o governo de 34 a 37 vai ser o governo institucional. Em 1937, Vargas dá um golpe nele mesmo e inicia o Estado Novo, que vai de até 1945. Né? Aí nós vamos ter aí no governo provisório 2 grandes momentos importantes: Revolução Constitucionalista, né, de 1932, em São Paulo, a Constituição de 34, o voto feminino, o voto secreto, deputado classista. O que foi a Revolução? Né? Foi a sociedade paulista que se rebela contra Getúlio Vargas, né, e exige que ele crie uma nova Constituição para o país. Ele havia 2 anos ali no poder sem fazer nada, né, só governando por decreto, e nem sequer pensava em fazer nada que o país pudesse voltar à normalidade democrática. Em 1934 é promulgada essa nova Constituição, que de fato acontece, né? Ele promulga essa Constituição, e nós vamos ter medidas muito importantes, que é o voto secreto, que antigamente não era, o voto feminino, que antigamente não tinha, e a outra questão também é o deputado classista, certo? O deputado classista é eleito não diretamente pelo povo, mas sim escolhido pelos sindicatos e patrões e pelos sindicatos de operários. Na realidade, esses candidatos são eleitos pelas classes. Essa Constituição está recheada de uma série de outras interferências bastante democráticas, avançada como o voto feminino e a própria figura do voto secreto. Ou seja, foi um avanço, né? Um avanço. As mulheres começaram a ter direito e o voto a ser secreto, certo? Foi um avanço muito importante nesse período, nessa transição de governo aí, no governo provisório. E depois, é claro, da Constituição. Vamos lá. O governo institucional, nós vamos ter uma polarização política entre essas 2 forças de nível internacional que estavam disputando. Essa primeira força é chamada da AIB, Ação Integralista Brasileira, vai trazer uma influência totalmente aí para o Brasil do fascismo. Eles defendem uma proposta de um regime totalitário e faz adaptação do fascismo internacional aqui no Brasil com o fascismo de Caboclo. O grande ideólogo desse nascimento é Plínio Salgado, que também conta com a figura de Miguel Reale, né, que vai pensando aí como trabalhar na realidade brasileira com o fascismo, né? Ok. Em 1935 surge a Aliança Nacional Liberal, a ANL, é o governo constitucional de Vargas, né, que vai de 34 a 37. O que é a ANL? É uma frente antifascista, ou seja, todas as forças liberais, democráticas e socialistas, comunistas que se dizia contra o fascismo, formam esse partido aí da ANL. E aí o que acontece nesse período, aí de 35? Vargas vai fechar a ANL, vai fechar o Partido Comunista Brasileiro, certo? Que era muito atuante lá dentro. E aí vai acontecer um fenômeno chamado de Intentona Comunista, que são os levantes nos quartéis, são promovidos, estimulados por Luiz Carlos Prestes, que havia publicamente informado que aderiu ao comunismo. E aí ele vai realizar uma série de levantes no Brasil, só que todos são fracassados, por isso que tem o nome de Intentona Comunista, tá bom?
Então, mas aí essa intentona comunista, ela vai servir de pretexto para o Vargas, está lá o estado de sítio, né, que vai de 35 a 37. Ele faz aí, ele cria o plano chamado COI, um falso plano, dizendo que era para combater o comunismo, que na verdade não era. Na verdade ele estava organizando um plano para instalar a ditadura militar, certo? É uma antecipação que ele faz isso aí, instala o Estado Novo no Brasil. Para a compreensão do Estado Novo tem duas variáveis, né? A centralização e centralização e intervencionismo. Que nós vamos ter a Constituição de 1937, chamado de Polaca, o Departamento Administrativo do Serviço Público, o Departamento de Imprensa de Propaganda, o DIP e o PE, a Segunda Guerra Mundial, né, que é a Brasil, Alemanha e Estados Unidos, seu envolvimento, as estatais e a redemocratização. A centralização política ela começa com a Constituição que Vargas outorga. Essa Constituição será apelidada pelo povo de Polaca, que vai encerrar todos os partidos políticos do Brasil. Ele acaba com o Legislativo, com as câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais, o Congresso Nacional. Tudo isso aí deixa de funcionar no Estado Novo. O único que fica funcionando é o Poder Executivo. Só que quem comanda também o Poder Executivo é Getúlio Vargas. Tem um controle sobre ele. Ele cria também o Departamento de Propaganda, o DIP, que se encarrega de fazer a divulgação do regime do Estado Novo. Ocupa-se das censuras de jornais, revistas, casas de espetáculo. Cria também aquele que não submetem ao projeto do governo. Cria a PE, que era a Polícia Especial, né? Essa Polícia Especial vai ser responsável pela investigação da vida dos opositores, né, de Vargas, né? Pela prisão, tortura e desaparecimento. Então, essa situação vai alterar quando o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial. Que aí, uma situação bastante curiosa que acontece é a neutralidade, né, de uma política que Vargas mantinha, porque Vargas começa negociava com os alemães, quanto os norte-americanos e os ingleses. Ele negociava com todo mundo, né, vendia seus produtos para quem pagasse um preço maior. Só que aí em 1941 começa a constituir as estatais. O que acontece? Vargas pega empréstimo com o governo norte-americano e a partir desse momento nós passamos a ficar ao lado dos aliados. Então aquela neutralidade anterior se encerra e isso vai trazer problemas para Vargas, porque vai surgir em 43 o Manifesto dos Mineiros, onde eles vão apontar essas contradições. Por que essas contradições? Porque as forças expedicionárias brasileiras ela estava lutando contra uma ditadura terrível na Europa, né? E dentro aqui do Brasil estávamos vivendo numa ditadura. Então essa não concordância dos mineiros começa a gerar aí um problema muito grande para Vargas. E a partir daí o processo de redemocratização vai ser conduzido particularmente por conservadores de Vargas. No final do governo dele, começa a assumir uma postura cada vez mais nacionalista. E isso começa a incomodar os grupos conservadores do Brasil. Em 1945, se cria uma série de novos partidos políticos. O governo Vargas vai ser golpeado por esses grupos conservadores e encerra o Estado Novo. E inicia a democracia populista. Então, pessoal, muito bem. Para que a gente possa encerrar, né? O momento aí do Estado Novo, da era de Vargas, ele traz uma consequência que todos nós sabemos aí, de uma ditadura militar, né, onde ele praticamente, com medo de uma represália comunista, que na verdade ele usava essa discussão aí por interesse próprio, ele arruma um motivo para fazer a pior coisa da vida que ele poderia ter feito no mundo, certo? Que foi acabar com os poderes legislativos do Brasil e inicia-se aí uma ditadura, com a criação dessas forças que ele cria, né? Do DIP, da PE, do COI, que foi um momento de tortura, de censura, né? Qualquer um que se opusesse contra as ideologias de Vargas
seu governo, ele era caçado, torturado e etc. Né? E tivemos isso muito recentemente, né, na nossa vida. Esse recorte histórico não está tão distante de nós, dos nossos pais, dos nossos avós, não. Isso está muito presente. Então, para encerrar, fica aí uma reflexão da República Velha, República da Espada, República Oligárquica, e fechando aí com o Estado Novo, e agora que a gente tem um governo populista, que é o governo da população, onde o povo tem voz, onde o povo tem vez. A grande reflexão é: será que nós estamos se deixando levar em meio à nossa vida política, nessa república em que nós estamos inseridos, onde o povo tem voz? Será que nós não estamos se deixando levar por ideologias fascistas, né? Muito cuidado, porque tem muitos políticos aí da elite que tem essa ideologia, uma ideologia fascista, um apoio ao comunismo, um apoio a uma ditadura militar, uma veneração por grandes homens, entre aspas, que dizimaram pessoas inocentes, artistas, repórteres, jornais e professores e tudo mais. Isso não é aceitável, isso não é admissível, esse tipo de ideologia. Então a história serve para que nós, mais uma vez, observe a história do passado para que possamos entender o presente. Fiquem com Deus e até a próxima aula.